Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu compartilhei devocionais com você debaixo do tema da morte para a vida. E aí nós vimos lá na segunda-feira aquele texto de João, capítulo 5, versículo 24, que todo aquele que crê nas palavras de Jesus, todo aquele que crê em Deus, já saiu da morte para a vida. Ou seja, a condição de morte não está mais vigente para aquele que crê, para aquele que nasceu de novo. E aí nós falamos durante toda a semana, né? Por que muitas vezes nós vemos características de morte em nossa vida? Caos, prejuízo, perda, coisas constantes, né? Vez após vez acontecendo, sendo que nós não cremos em Jesus, nós não nascemos de novo, nós não estamos agora debaixo da lei do Espírito de vida. Por que vemos tanta manifestação de morte em nossa vida? E aí eu estou encorajando você, encorajei durante toda a semana e quero concluir aí nesse vídeo de hoje, encorajar você a receber as verdades de Deus para você, verdades que produzem vida. Amados, nós não estamos mais debaixo do governo da morte, não estamos mais debaixo do domínio da morte. Falei para você sobre nós termos discernimento, né, para compreendermos aquelas situações que são sofrimentos comuns dos cristãos, sofrimentos que nós enfrentamos em nossa caminhada e que a Bíblia nos relata, sobre as tribulações, as provações, é uma coisa. Agora, viver constantemente perdas, prejuízos, características do domínio da morte, do pecado, das trevas em nossa vida, pera lá. Então alguma coisa não tá muito boa aí, né? E aí eu compartilhei com vocês a importância de nós, como colaboradores de Deus, nos colocarmos em sujeição às verdades de Deus, nos submetermos mesmo à palavra de Deus, às verdades de Deus para nós. Para quê? Para que de fato nós não vivamos mais essas características de morte. Por quê? Porque Deus já efetuou uma obra completa. Ele já nos transportou do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Ele já nos tirou de debaixo da morte para a vida. A obra de Jesus Cristo foi completa e está consumada. E aí nós precisamos o quê? Colaborar com Deus para que todas as características de vida que o Senhor já conquistou para nós se manifestem aí na nossa caminhada. E hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Efésios, capítulo 4, os versículos 22 ao 24. Está escrito assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, amados, quanto à antiga maneira de viver, nós fomos ensinados por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio da palavra de Deus, nós somos ensinados ao quê? A abandonar a vida do velho homem. Por quê? Porque aquele tipo de vida é corrompida. Ela se corrompe por desejos enganosos. Se nós continuarmos vivendo do mesmo jeito que vivíamos antes de nascermos de novo, vai ser trágico. Qual que é a verdade para nós, o mandamento ali de Deus para nós? Renovem a maneira de pensar de vocês. E então assumam, revistam-se do novo homem que vocês receberam. Amados, a obra de Cristo Jesus já foi completa, já foi feita, né? Não será realizada ainda, já foi, é um fato. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já conquistou vida nova para nós. É um fato, isso já aconteceu. Nós cremos nisso e recebemos essa nova vida pela fé. E aí nós colocamos essa vida em prática, vemos a manifestação dessa vida na nossa caminhada
à medida que nós nos sujeitamos a Deus, renovamos a nossa maneira de pensar, não continuamos a viver como incrédulos. Amados, nós precisamos analisar aí nossa vida, as áreas da nossa vida. Será que temos vivido como incrédulos? Se nós lermos o texto antes desses versículos, vai falar que o pensamento dos incrédulos é uma forma fútil de pensar, inútil, que não produz nada. Por isso o encorajamento do quê? De renovarmos a nossa mente, sermos renovados no modo de pensar. Amados, a estrutura mental do reino de Deus é muito diferente da estrutura mental desse mundo aqui, das trevas. É muito diferente. E o inimigo tenta em todo momento nos enredar para que a gente continue pensando como o mundo pensa. E aí nós precisamos o quê? Romper com esse tipo de influência aí, sabe? Sabe, amados, às vezes precisamos ser radicais mesmo. Quanto mais nos alimentamos com a sabedoria desse mundo aqui, essa sabedoria é enganosa. A palavra fala que a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Deus olha para a sabedoria do mundo e diz, isso é loucura. Sabe, amados, Deus nos convida a mudarmos a nossa maneira de viver, mergulhando num intenso relacionamento com a sua palavra, deixando que as verdades dessa palavra adentrem mais profundo do nosso coração e da nossa mente, para que a gente possa pensar como Cristo pensa, não como o mundo pensa. Quero encorajar você a mergulhar num relacionamento com Deus, não num relacionamento, Deus faz isso por mim. Sabe aquele relacionamento que só pede, que só busca Deus quando tá na hora da aflição? Sabe, amados, a gente precisa mudar um pouquinho aí a nossa maneira de ver. Nós somos filhos de Deus. Sabe? Nós já somos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Já recebemos a herança por meio de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós vivemos como se não fôssemos filhos de Deus, como se não tivéssemos herança nenhuma, como se fôssemos incrédulos. Por quê? Porque não nos sujeitamos a uma mudança na maneira de pensar. Insistimos em pensar como o mundo pensa. Insistimos em fazer escolhas como o mundo faz. Insistimos em decidir como o mundo decide. Quero encorajar você a rompa com isso daí, romper com isso daí em nome de Jesus. Sabe? Avançar na verdade de Deus para as nossas vidas. Eu sempre falo que à medida que a verdade de Deus vai entrando, a mentira vai saindo. Existem estruturas mentais que precisam ir embora da nossa vida. Pensamentos a respeito de casamento, pensamentos a respeito do convívio familiar, pensamentos a respeito da vida sentimental, emocional, pensamentos estruturados no império das trevas que precisam ir embora. E eles não vão embora assim. Eles vão embora à medida que nós nos sujeitamos às verdades da palavra, que deixamos as verdades da palavra entrar no mais profundo do nosso coração e nos transformando dia após dia, dia após dia. E esse relacionamento precisa ser diário, intencional. Sabe, amados, precisamos fazer de propósito. Eu vou me relacionar com a palavra de Deus de propósito. Eu quero isso para minha vida. Eu quero viver as verdades de Deus para minha vida. Eu não quero mais viver a morte. Afinal, o Senhor já me transportou da morte para a vida. De propósito, sabe, amados? Nós fazemos as coisas de propósito, não ir deixando a onda levar e tudo bem, faço o que os outros estão fazendo e pronto, acabou. Não, amados, de propósito, intencional, eu me relacionarei com a palavra de Deus. Eu mergulharei num relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio da palavra. Eu me renderei ao Senhor para que Ele mude as estruturas mentais que ainda são de morte, das trevas. Você quer viver a vida que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário? Renda-se ao Senhor.
Sujeite-se ao Senhor. Sabe, se nós lermos ali mais pra frente esses versículos de Efésios, vai falar, não minta mais, não, se você irá, não peque, não dê lugar ao diabo. Sabe, amados, nós podemos fazer coisas de maneira intencional, intencionalmente nos rendermos a Deus, de propósito. Eu quero me relacionar com Deus, eu quero me sujeitar a Deus. Sabe esse jeito aí desse viver que é do mundo, esse estilo de vida, eu deixo a onda me levar e tudo certo. Isso daí é um estilo de vida mundano, terreno, que só conduz à morte. Porque a mentalidade da carne é morte. Amados, mas a mentalidade do Espírito é vida, é paz. Traz manifestações dessa vida que o Senhor já conquistou para nós. Então eu encorajo você a intencionalmente, de propósito, se relacionar com Deus por meio da sua palavra, por meio da oração, se sujeitar a essas verdades, concordar com essas verdades, confessar com a sua boca, declarar, creia com o coração, declare com a tua boca as verdades de Deus e viva essas verdades. Quando as situações contrárias vierem, quando as sugestões do inimigo vierem, muitas vezes ele utiliza as pessoas para vir com essas sugestões, você está sendo radical demais, não precisa ser assim, precisa, intencionalmente eu quero viver a vida que Deus conquistou para mim, que Cristo conquistou para mim. Eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou permitir que o diabo tenha atuação aí na minha vida, porque o Senhor já conquistou vida para mim, Ele já me tirou da morte para a vida. Sabe, amados? Se posicione. Posicione-se. O apóstolo Pedro, ele fala assim, que nós devemos resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé. O permanecer é se posicionar, é me colocar aqui diante de Deus, das verdades de Deus, e não vou sair daqui, Senhor. Eu vou permanecer aqui, ninguém me arranca daqui. Sabe, amados, intencionalmente a gente pode fazer isso. Mude aí sua maneira de viver. Não deixe um dia após o outro, eu vivendo e vendo no que dá. Não. Posicione-se em Deus. Submeta-se à renovação da mente pela palavra de Deus e veja as manifestações da vida que Cristo Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Afinal, todo aquele que crê já saiu, já passou da morte para a vida. Essa é a verdade, as boas novas do Evangelho para nós. Nós precisamos colocar essa verdade em prática. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a tua obra foi completa e está consumada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu condenando o pecado na carne, nos libertando do domínio, do governo do pecado e da morte. Obrigada porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude cada um dos meus irmãos a colocar em prática essa vida que nós recebemos. Senhor, o Senhor mesmo conquistou vida para nós, o Senhor nos transportou da morte para a vida, da condenação para a salvação. Senhor, nos ajuda e nos ensina a vivermos, sabe? Ajuda os meus irmãos, Pai, a colocarem em prática, a intencionalmente se relacionarem com o Senhor, com a sua palavra, a permanecerem, a se posicionarem na verdade da tua palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor os fortaleça, ilumine os olhos dos seus corações, do seu entendimento, que eles sejam fortalecidos com a graça de Deus, encorajados pelo Senhor, Pai, impulsionados pelo Senhor, para viverem tudo isso que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amados, eu oro mesmo para que você se posicione aí nas verdades de Deus, permita que as estruturas mentais enganosas, mentirosas das trevas vão embora e se estabeleçam os pensamentos de Deus, da verdade de Deus para a sua vida. E aí você veja ao seu redor manifestações de vida e não de morte, porque nós já passamos da morte para a vida. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.